No 19º episódio aí do anime, a gente já tava esperando por algo que colocasse a história aí pra andar pelo menos um pouco, né? A gente teve aí umas préviazinhas, umas brechas, porém o capítulo de hoje foi mais baseado em terror mesmo, ficcional aí do que a gente já conhece, né? Então fica com a gente pra mais uma análise. Eu sou o Lindo, chamada Geek, é isso aí. A gente pode reclamar de roteiro, a gente pode reclamar de vilão, a gente pode reclamar de repetição, mas o que a gente não pode reclamar é de terror, porque realmente o anime está fazendo jus aí ao seu nome. Cada episódio novo aí vem com uma sanção, né, ou alguma referência a algum filme de terror, ou alguma coisa assim que remete ao terror real, que a gente vê aquilo ali, já leva pro psicológico e fica tipo, mano, que assustador. E apesar de Digimon não ter nada a ver com esse universo, é uma coisa que a gente não espera que vá acontecer no anime e acaba acontecendo, né? Inclusive morte, gente. Que foi o que aconteceu nesse episódio, mas que não deixaram tão nítido assim. Pixelmon foi o nosso vilão e a gente não estava esperando por isso, pelo menos eu não estava esperando por esse vilão especialmente, né? A gente já sabe que o Pixelmon é um Digimon do nível Ultimate, ou seja, ele está à frente com toda certeza aí dos Digimons do anime, né? Não tinha como os outros 3 Digimons derrotarem ele. Mas, menino, eu vou te falar que esse episódio me surpreendeu. Eu não tava esperando por tanto assim, eu já sabia que o final seria aquele final repetido de todo o santo episódio de Digimon Ghost Game, mas em si esse episódio aí teve uma peculiaridade que assim, me surpreendeu, não vou mentir pra vocês não. Vocês sabem que quando eu tenho que falar mal, eu falo mal, vocês sabem que quando eu tenho que falar bem, eu falo bem, né? Eu sou bem neutro em relação a isso aí. Mas assim, apesar da gente ter tido esse rolê aí do Pixelmon, né, da ideia da Witching Hour, que é a hora da bruxaria, a hora da bruxa, né, como o Angoramon falou ali, que ele tinha lido uma novel que falava sobre isso, que após o pôr do sol, fantasmas, coisas sombrias começavam a aparecer. Esse episódio ele foi baseado exatamente nisso, uma coisa que é muito comum da gente ver em filmes de terror reais mesmo, na nossa realidade. É difícil a gente comparar o Pixelmon, que é um Digimon pequeno, rosado, né, fofo, a um episódio tão tosco assim de terror mesmo, né? Ele acabou enviando os nossos protagonistas, que foram a Huli e o Hiro, né, pro passado, onde eles ficaram em meio que um loop infinito, onde era tarde e havia uma criatura seguindo eles. No mínimo, assim, se vocês vivessem aquilo ali, vocês iam gritar de terror, porque apesar daquilo ali se passar em Digimon e ser um anime, sim, querendo ou não, infantil, a ideia de tudo aquilo ali é bem horrorosa mesmo, sabe? Tipo, é bem filme de terror mesmo. É uma coisa que, sim, que eu acho que ninguém quer passar na vida. Deu pra perceber a atmosfera daquilo ali, deu pra perceber o medo que aquilo ali trazia, né? Aquele finzinho de tarde com você no meio da rua e uma pessoa te perseguindo, uma pessoa que você não consegue ver a cara, e quando você vê o rosto dessa pessoa, o rosto dessa pessoa é exatamente igual ao seu. Mas por mais estranho que pareça, a intenção toda do Pixelmon era pegar os Vitais Braceletes. Por algum motivo, ele não chegou a revelado porque ele queria os Vitais Braceletes, né? Mas ele queria pegar eles. E aí ele pegou o Hiro e a Huli e não pegou o Kyoshiro. Ele ia falar, não conseguiu pegar o Kyoshiro. Ele nem tentou pegar o Kyoshiro. As sombras passaram a perseguir aí os nossos protagonistas, né? E em uma cena assim bem macabra mesmo, a sombra pega o Hiro, coloca ele no chão e começa a enforcar ele. Aquilo ali foi muito macabro, principalmente assim pra lógica de Digimon. Eu acho que o mais assim terrível em questão de violência em Digimon que a gente teve foi literalmente o tapão na cara, que um dá no outro assim, nas temporadas normalmente, né? Nessa temporada inclusive a gente teve tapão na cara também, mas a sombra começava a enforcar o Hiro, e aí o Gamamon ele procurava pelo Hiro, gritava pelo Hiro, até que ele foi transportado pro Hiro através do Vital Bracelete. Ou seja, querendo ou não, a gente tem aí meio que uma afirmação de que o Vital Bracelete ele consegue atravessar entre tempo e espaço, né? Até porque o Hiro ele estava no passado. E aí o Gamamon ele chamou pelo Hiro e acabou sendo transferido pro passado juntamente com todos os outros. Obviamente o Gamamon acabou salvando o Hiro, que estava perto de se tornar uma sombra. Aliás, a lógica que eu entendi disso é ela que aquele fake, né, queria transformar os protagonistas em sombra e assumir o lugar desses protagonistas. O que não fazia sentido pra mim, mas que era bem assustador também, né? Era assustador. E aí, de boa, o Hiro foi libertado, o Gamamon desenvolve, aí tenta atacar o Pixelmon. Gente, uma coisa interessante que eu vi nesse episódio é que parece que a resistência da Tesla Gelimon é muito maior do que a do Angoramon e a da evolução do Gamamon, né? Porque esse é o segundo episódio que um Digimon ataca, né, os 3
dois e apenas a Tesla de Elimon é a que fica ali em pé e vai rivalizar com eles. Eu não sei se isso é em relação ao autor, tipo, sei lá, correlacionando aí alguma coisa em relação à Tesla de Elimon, ou ela realmente tem uma vantagem, assim, entre os dois em questão de resistência. Vai que, né? Ou defesa. E lá estava a Hurley sendo pega, né, pela duplicata dela, que também estava enfocando ela e transformando ela em sombra, o que é macabro. E aí o Angoramon teletransportou pra lá e acabou salvando a Hurley, querendo ou não. Mas a intenção toda do Piximon era pegar os Vitais Braceletes. E uma coisa que eu achei interessante era que a sintonia, assim, a luz do Vital Bracelete do Hiro brilhou em azul e a luz do Vital Bracelete da Hurley brilhou em dourado. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com a cor dos Digimons dele, mas se fosse a do Hiro, deveria brilhar em vermelho. Então, assim, eu não entendi muito como isso funcionou, ou se tem algum significado por detrás desse lance aí do Vital Bracelete. Talvez tenha, talvez não, vai que. E aí o Piximon, ele volta a enfrentar eles, né, e acaba decidindo que vai voltar ao passado para matar eles no passado, para que eles não existam no futuro, que é bem inteligente, né, quando a gente lida com alguém que tem um poder de voltar no tempo e para o futuro. Ele diz que vai começar pelo Gamamon, ele volta ao passado, ele não consegue derrotar o Gamamon por algum motivo, ou seja, o Gamamon, eu tenho quase certeza, gente, que o Gamamon ele tem alguma coisinha ali por trás, né, principalmente depois da evolução Dark dele. Eu acho que esse episódio aí foi meio que um prelúdiozinho, assim, do que a gente pode esperar do Gamamon. E aí ele vai pro futuro e ele fala que o futuro do Gamamon vai ser maravilhoso. Uma coisa que a gente já sabe, né, até porque Digimon, principalmente nesse ritmo, sempre vai terminar em paz e amor, amizade, sempre. E aí a gente chega ao fim desse episódio, mas assim, o episódio, pra mim, ele soou mais como um prelúdio aí sobre o Gamamon, sobre a história do Gamamon, ou sobre o que é o Gamamon, uma vez que o Piximon ele viajou no passado desse Digimon e depois viajou no futuro desse Digimon. O passado do Gamamon, pra mim, parece ser um passado bem horripilante mesmo, e o futuro é aquele futuro usual que a gente já conhece de Digimon, né? Todo final de Digimon que acontece, quando o Digimon ele acaba, sei lá, assumindo aí o poder real. A gente tá na espera que esse roteiro se desenrole rápido, gente. A gente tá na espera que esse roteiro se desenrole rápido. Inclusive, o próximo episódio parece um episódio interessantíssimo, viu? Vai ser num parque de diversões e o enredo é todo baseado sobre você ir pra um parque de diversões e talvez nunca conseguir voltar. A gente tem um Digimon aí onde, querendo ou não, o poder dele é relacionado a chamas. Parece que o episódio vai ser bem interessante aí, viu? Por isso que você precisa se inscrever e curtir aqui o nosso vídeo, porque toda santa semana a gente tá aqui trazendo análise pra vocês, falando de Digimon, de Pokémon, de DC, de Marvel pra vocês, tá bom? Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Não se esqueçam de comentar aqui, falar o que vocês acharam desse episódio, tá bom? E até a próxima. Valeu, falou, tchau.